Gente, existem muitos motivos pelos quais as pessoas se incomodam e perseguem LGBTs. A nossa sociedade machista e misógina é um fator, a igreja certamente é outro fator, mas existe um outro motivo bem específico que algumas pessoas já se deram conta dele e outras não. Então é sobre ele que eu vim falar com você, porque quando você se der conta disso, muita coisa vai mudar. Aqui no canal Gay Nerd, a gente fala de cultura pop, cultura nerd e cultura LGBT, às vezes tudo ao mesmo tempo. Se tudo isso te interessa, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho para receber todas as notificações e dá um like no vídeo. Gente, imagina a seguinte cena. Uma criança, um menino, tá lá brincando e aí ele cai, se machuca e começa a chorar. O pai chega junto e fala, para de chorar, que isso é coisa de mulherzinha. Ou de maricas, de fresco, enfim. Isso aconteceu com você? Você consegue se identificar? Quando um pai apela para essa frase, ele não está exatamente preocupado que um único choro vai fazer o filho dele virar gay ou virar mulher. Isso nem faz sentido e, de certa maneira, às vezes ele até sabe disso. Ele tem uma outra preocupação que é muito mais imediata, que é fazer o filho parar de chorar. O choro é uma coisa incômoda. E aí o cara que não está preparado para lidar com isso de uma maneira mais saudável, que geralmente é mais trabalhosa, mais demorada, ele vai lá e joga esse cala-boca na criança. E olha como isso é curioso. Quando a gente é criança, a gente não tem nem ideia do que é ser gay, do que é ser fresco, do que é ser maricas. A gente não faz ideia ainda do conceito de masculinidade, que é uma coisa super abstrata, né? Mas com situações como essa, a gente já começa a entender. Seja lá o que for isso que o meu pai tá cobrando, né? Essa masculinidade, ainda que eu nem saiba qual é essa palavra, eu não posso perder, porque aparentemente é muito importante. Mas você entende o que o pai queria ali naquele momento? Ele queria controlar o filho. A ameaça da perda da masculinidade é uma ameaça de controle. E essa ameaça vai sendo repetida de diferentes maneiras e de maneiras cada vez mais sofisticadas conforme a gente cresce. Não só pelo nosso pai, mas por diferentes membros da sociedade. Podem ser outros parentes, podem ser colegas de escola, podem ser professores. E ela sempre surge nos momentos em que o seu comportamento não está em conformidade com as expectativas sociais. Isso é ainda mais forte com as meninas, que têm muito mais expectativas para cumprir. Então, ela não pode jogar bola, ela não pode se sujar, ela não pode sentar de perna aberta, ela não pode falar palavrão, porque tudo isso vai fazer ela perder a feminilidade. A gente não percebe, mas a gente está sendo condicionado, a gente está sendo adestrado. E essa ameaça para a criança, ela é tão abstrata quanto um bicho-papão, mas ela é muito mais eficiente que o bicho-papão, porque a gente carrega esse condicionamento, esse comportamento reativo para o resto da vida. E aqui eu tô falando de todos os homens, inclusive os heterossexuais. Porque quando ele chega na vida sexual, né, ali na adolescência, essa ameaça, ela evolui, que nem Pokémon. Ela chega na sua mega forma, que é o xingamento de viado e de bicha. Às vezes esse xingamento até já existe quando a gente é criança, mas é na adolescência que a gente entende o que ele significa sexualmente. Essa mensagem tá tão fundo na cabeça do cara que a possibilidade dele ser entendido como viado, como bicha, é o seu maior medo, é a maior ofensa. Ele pode ser entendido como alguém burro, ele pode ser entendido como alguém inútil, ele pode ser entendido como alguém mau caráter. Nada disso vai motivar uma resistência e uma mudança imediata de comportamento, tanto quanto o risco de ser entendido como gay. Ele pode até não perceber isso conscientemente, mas esse medo constante está sempre guiando as suas decisões. Tanto que existe uma lista aparentemente infinita de coisas que um homem não pode fazer. Se você ir no Google e digitar "Is it okay for a man?", ou seja, é ok para um homem, o autocomplete do Google vai sugerir várias coisas que as pessoas realmente pesquisam. Então tem muito homem por aí que não sabe se ele pode chorar, se ele pode depilar as pernas ou se ele pode usar rosa. Esse mecanismo de controle é muito eficiente porque os próprios homens ficam vigiando uns aos outros. E muitas vezes isso é um fator de aglutinação para essas pessoas. É uma maneira de estabelecer uma turma, é uma maneira de estabelecer uma conexão, uma forma de comunicação. Mas, sobretudo, esse mecanismo de controle continua em pleno funcionamento porque ele é socialmente útil. Ele é uma maneira de impedir as pessoas de desviarem das expectativas sociais, dos papéis sociais. Impedir que eles questionem certas estruturas e certas tradições que beneficiam certos grupos. E ele também é útil economicamente,
porque ele pode estimular o consumo de coisas específicas para homens. Então, o sabonete para o homem tem que ser diferente do sabonete para a mulher. O desodorante para homem tem que ser diferente do desodorante para a mulher. O filme para o homem tem que ser diferente do filme para a mulher. E aí, onde é que entra o gay nessa história? Especialmente o gay fora do armário e com orgulho de ser gay. A ameaça de ser confundido como gay não existe, porque nós somos gays. Esse mecanismo de controle, em teoria, não funciona com a gente. Eu digo em teoria porque, obviamente, ainda existem gays que reforçam esses valores da masculinidade e da heteronormatividade. Mas mesmo com esses caras, o mero fato deles serem gays já é uma violação desse pacto de controle mútuo que existe entre os homens. Então, quando um cara homofóbico tem que lidar com um cara gay, ele não está incomodado só com o aspecto sexual da nossa natureza. Lá no fundo, ele também está incomodado com o aspecto social da nossa natureza. Ele está incomodado com o fato de que a gente não tem que jogar o jogo com as mesmas regras que ele teve que jogar a vida toda. E principalmente incomodado porque ele não pode mais usar esse poder para controlar a gente. Lembra lá a história da criança chorando? Imagina se você virasse para o seu pai e falasse: não, eu não vou parar de chorar. Imagina se você tirasse esse poder dele. Como é que ele ia ficar? É engraçado que o termo recalque foi roubado pelos memes, pelo funk, e foi ressignificado para ser um sinônimo de inveja. Mas ele tem uma origem formal na psicanálise. Foi Freud quem criou o termo recalque. Para ele, resumidamente, o recalque é uma repressão, é uma negação de certos elementos psíquicos que estão lá no fundo, lá no inconsciente, e a mente quer impedir que eles venham para o consciente. Podem ser ideias, podem ser memórias, podem ser emoções, podem ser vontades. Então eu acho que a gente poderia dizer que a nossa existência pública como um gay orgulhoso deixa mais explícito o recalque desse cara que tem tantas limitações. Esse cara é um recalcado, não porque ele tem inveja da gente, mas porque ele está preso numa jaula que ele criou para ele mesmo e para os outros, mas não para a gente. A gente está do lado de fora. E nada incomoda mais alguém preso do que ver alguém do lado de fora. Nada incomoda mais que a liberdade. E é por isso que quanto mais explícita for a nossa bichice, mais ela incomoda. É por isso que gays efeminados são mais sujeitos à violência. Não só porque a feminilidade nas roupas, nos trejeitos, é um marcador visual perceptível da homossexualidade, mas também porque ela ativa muito mais fundo essa repressão que o cara homofóbico tem. E é óbvio que isso não diminui a dor física e mental de uma eventual agressão homofóbica. Continua sendo crime, continua sendo errado. Mas quando você se dá conta disso, de que um dos motivos desse incômodo não está em você, não está no seu comportamento, e sim no recalque freudiano de outra pessoa, essa situação fica um pouquinho mais fácil de lidar. Porque você entende que é esse cara tentando recuperar um poder de controle que ele não tem mais. As outras pessoas têm esse poder sobre ele, mas ele não tem mais esse poder sobre você. É isso, gente. É por isso que o nosso orgulho é tão poderoso e é por isso que a nossa liberdade é tão poderosa. Então exerça esse orgulho, exerça essa liberdade. Se você gostou dessa mensagem, eu vou te fazer 2 pedidos. Primeiro, dá um like nesse vídeo. E segundo, espalha ele por aí. Manda no WhatsApp, joga no Face, joga no Twitter. Talvez sem você nem saber, você vai ajudar um gay que está precisando ouvir esse empoderamento. E aproveitando, eu queria emendar aqui um recadinho importante. Em setembro, esse canal completa 3 anos. E eu queria muito chegar lá com 50 mil inscritos. Então eu tô pedindo a sua ajuda para bater essa meta. Hashtag 50 mil no Gay Nerd. Se isso rolar, se a gente chegar em 50 mil, eu prometo fazer um vídeo especial para vocês, que eu ainda não sei o que é. Eu vou abrir um tópico aqui na aba comunidade do YouTube para você dar a sua sugestão. Que vídeo especial, diferente, você quer que eu faça? No mais, a gente continua se falando no Twitter e no Instagram, onde eu dou dicas diárias de filmes, séries, livros e HQs. Então me segue lá e a gente se vê no próximo vídeo. Cada vez mais gay, cada vez mais nerd.